Hello guys, tudo bem? Tranquilo? Hoje estou aqui numa conversa com minha irmã, Titia Nicole, que vocês já conhecem, e o meu cunhado, Leonardo, que é consultor de negócios. Oi. Hoje a gente vai falar sobre 5 ações necessárias que um professor precisa para ele empreender, para ele ser um professor empreendedor. E qual seria a número 1? Então, eu sou uma professora empreendedora, né? Trabalho dando aulas online, já tem um tempinho. E o Leonardo, né? Eu utilizo dos serviços dele, de graça, mas não é de graça para todo mundo. Importante. Notar. E ele me ajudou a pensar nessas questões, né? Como uma pessoa, uma empreendedora, né? Como estruturar o meu negócio, como fazer com que seja algo confortável para mim e para os meus alunos e tudo mais. Então, acho que isso é bacana. O primeiro ponto seria justamente a elaboração de um contrato para firmar a prestação do serviço e a relação entre o contratante e o contratado, ou o consumidor, que é o aluno, e o professor, que vai ser o empreendedor que vai realizar esse serviço, né? Muita gente acha que porque não é uma empresa, né? Porque é uma pessoa física, não pode fazer contrato, né? De prestação de serviço mesmo com as pessoas. Sim. E acabam que não fazem. E foi uma coisa que eu aprendi quando eu comecei a dar as aulas online, porque tudo precisa estar muito claro, tanto para você quanto para o aluno. O que o aluno pode esperar de você e o que você espera que o aluno faça, né? Assim, os deveres de cada uma das partes tem que estar muito bem claro, né? Exatamente. O contrato ele serve exatamente para isso, para proteger ambas as partes em caso de que alguma das duas partes não venha querer cumprir as suas responsabilidades e não venha lesionar a outra parte de qualquer forma, né? No caso de contrato, que a gente está falando aqui especificamente sobre o professor, o que você coloca no seu contrato, por exemplo? Eu acho legal ter no contrato os dias e os horários das aulas que o aluno comprou, porque normalmente, assim, mesmo que seja uma pessoa que eu não tenho um horário fixo para ter aula, que acontece muito isso, né? Não tenho um horário fixo para ter as aulas, mas eu quero fazer as aulas. De certa maneira, acaba tendo uma frequência nas horas de aula por semana, um horário mais comum que essa pessoa marca as aulas e tudo mais. Então, eu acho que no contrato você tem que estabelecer o número de horas que você está vendendo para aquela pessoa por semana, né? Também eu acho importante ter qual que é o valor exatamente, porque uma coisa que o Léo me ensinou é que a gente precisa fazer o cálculo das nossas aulas, os valores, né, das nossas aulas, ele precisa ser reajustado, né? Sim. Tem gente que cobra o mesmo valor de aula há 5 anos e sem saber você está tomando um prejuízo, né? Então, o contrato tem valor, tem validade de 1 ano, né, normalmente. Nesse 1 ano, esse valor de aulas vai ser reajustado, eu preciso fazer um contrato novo, eu preciso reajustar, né? Isso precisa Meus ser alunos pensado. fiquem ligados, porque tem muito tempo que a gente não reajusta o valor. Lá é o primeiro ponto. A gente também tem que pensar na questão do cancelamento ou reagendamento das aulas. No contrato tem que ter isso, né? Então, quanto tempo antes eu posso cancelar a aula sem ser cobrado, né, essa aula? Exatamente. Ou o professor não vai cobrar nunca se cancelar a aula, se eu faltar a aula, né? Então, tudo isso eu acho que no contrato tem que ter. É importante lembrar que existem situações em que o aluno pode cancelar a aula por uma força maior e também não se caracteriza como sendo uma coisa justa se lhe for cobrado por isso, né? Então, um professor empreendedor que empreende de forma online, que dá aulas online, ele, por exemplo, não pode deixar de colocar no contrato se a aula cancelada, por exemplo, por falta de internet do professor ou do aluno, se ela será cobrada ou não.
É importante tratar isso no Falta de contrato luz, também. falta de internet. Falta de energia, falta de internet, por exemplo. E até o que os materiais, né, que você espera que esse aluno utilize na aula. Eu tenho alunos que usam celular na aula, eu não gosto muito. No contrato eu coloco quais os materiais que são desejáveis, não exige nenhum material, mas coloco assim, olha, desejável, que tenha uma boa conexão de internet, que tenha um computador com câmera, porque eu preciso ver o aluno quando eu estou dando aula para ele. Não é igual aquelas aulas da pandemia, né, que todo mundo ficava com a câmera desligada, né? Então, eu preciso de uma câmera, preciso de fone com microfone, né? Então, tudo isso você prevê no contrato ali com a pessoa. Porque o contrato ele é feito antes de começarem as aulas e a pessoa já vai saber o que você espera dela e o que ela pode esperar de você, né? Exatamente. E hoje, com a facilidade do online, existe a possibilidade de se assinar um documento digitalmente, né? Seja através de uma assinatura digital pelo Adobe, ou quem não tem uma assinatura digital desse tipo, pode utilizar o gov.br, que é uma assinatura digital gratuita para qualquer cidadão brasileiro. E válida, né? Válida também. Ponto 2. Esse é importantíssimo, que é a precificação da aula que você vai dar. Todo mundo entende que o preço tem que ser um preço praticado no mercado. Então, se você conhece vários professores que têm aulas semelhantes à sua, você fez uma pesquisa de mercado e vários professores que têm o mesmo estilo de aula ou mesma disponibilidade, que seja um serviço parecido com o seu. E ele cobra, vamos supor, o valor X de aula. Você sabe que se você for cobrar 3 vezes aquele valor, oferecendo as mesmas coisas, com os mesmos, ninguém vai querer o seu serviço. Porém, se você oferecer 1/3 de X, todo mundo também desconfia que o seu serviço não é algo bom ou que você está desesperado porque nenhum aluno te quer. Então, isso causa uma séria desconfiança. Então, a precificação ela é essencial, não só com a pesquisa de mercado, mas para você saber também alguns pontos essenciais, como quanto que custa a sua hora-aula de salário, que não pode ser o preço final da sua hora-aula. Porque além do seu salário, você tem alguns custos e despesas, que são energia elétrica, o custo de internet para você ter uma conexão, o custo de água também, que durante as suas aulas você vai fazer utilização de algum banheiro ou algo do tipo, o espaço que você utiliza, seja uma sala de aula alugada, seja um salão de hotel que você aluga para dar aulas, ou se você até mesmo dá aula em casa de forma online, aquele espaço também tem que ser considerado na sua precificação. E Querendo ou não, você paga por aquilo. Querendo ou não, você vai ter um custo daquilo, seja de IPTU, seja de aluguel daquele espaço, caso você more de aluguel. Caso seja uma moradia própria, você tem gastos com a sua casa inteira. Você pode dividir todos esses gastos e colocar eles proporcionais somente naquele ambiente que você faz uso enquanto dá aula. Porque isso é uma precificação realista. Se você não estivesse dentro da sua casa, você estaria em um espaço alugado. E aquele preço teria que entrar nas suas aulas também. Mas se você está na sua própria casa, você está cortando custos, porém esses custos ainda existem. Então tem que ser, tudo isso tem que ser colocado no preço seu de aula. E aí entra o mais importante. Depois de tudo isso, você tem que lembrar que o seu salário está ali embutido e ele está separado da energia elétrica, da água e tudo mais, dos custos e despesas. E quando esse montinho todo é calculado, você vai acrescentar o lucro, porque aí você realmente vai estar crescendo com o seu negócio. E aí sugere-se entre 10% a 15%, que é a média praticada no mercado, de lucro para isso. E não esquecer também o custo de manutenção dos seus equipamentos. Se você utiliza um notebook, se você utiliza materiais de escritório, tudo isso tem que entrar nos custos das aulas também. É uma coisa que a gente não pensa, né? Acho que muito professor também não tem muito esse pensamento, né? De calcular certinho, não, porque senão vai ficar muito caro e não sei o quê. E isso tem que mudar na nossa cabeça, né? Se eu estou oferecendo um serviço, se eu estou iniciando um negócio próprio, né, eu preciso pensar
Como que esse negócio vai crescer, os investimentos, né? Vai comprar um microfone melhor, uma câmera melhor e tudo mais. Tudo isso não vai sair do meu salário, tem que sair do meu lucro para eu fazer um investimento no meu ambiente de trabalho, no meu trabalho. Então, o professor, ele precisa ter esses cálculos em mente, né? Exatamente. Porque querendo ou não, mesmo que eu tive esse problema no início, começo ali a dar uma aula particular online, por exemplo. E geralmente a gente começa meio assim, tô dando aula para um vizinho, ajudando um amigo, dando aula para alguém próximo, alguma coisa assim. Começa na camaradagem, né? Isso, mas a partir do momento que, igual agora comigo, por exemplo, que é basicamente 50%, 60% da minha renda ou do meu horário de trabalho, basicamente as minhas aulas particulares online, por exemplo, eu já considero que isso aqui é o meu negócio, é a minha empresa, basicamente. Sim. Então, eu tenho uma empresa e tem tudo isso também, que é aí que eu comecei a pensar, como você falou, essa questão de tem a parte que é os custos que eu tenho com a aula, tem o meu salário, que seria o meu ganho mesmo próprio com cada hora aula, e o lucro sendo da empresa, digamos assim. Tudo bem que no momento a empresa sou só eu, mas tem que ser coisas divididas, categorias separadas. Exatamente. E é importante lembrar que se o professor for MEI, ele não pode deixar de colocar também nos custos da aula dele os impostos proporcionais e o recolhimento do INSS, que é feito também. Se você é professor e não é MEI, lembre-se que um dia você vai precisar se aposentar e se você estiver somente dando aulas e recebendo em dinheiro, você não está contribuindo para a sua aposentadoria pelo INSS. Uma coisa que eu gosto muito, que é a personalização do seu trabalho. Né? Melhor parte para o professor. Eu fico pensando muito nisso, assim, hoje em dia, acho que mais do que nunca, os cursos online se popularizaram, né? As pessoas vendem curso online, eu sigo muitos professores influenciadores que vendem curso online e tudo mais, e isso está assim, muito na moda, porque depois da pandemia, ninguém quer sair de casa mais para estudar, ficou muito fácil, a gente viu que é possível, né? Então, os cursos online, eles estão sendo muito vendidos. E o que faz o meu trabalho ser diferente do seu? O que faz essa pessoa procurar o meu serviço e não o seu, né? E isso é a personalização. Então, a personalização, ela pode ser uma ferramenta que eu uso, pode ser o material que eu utilizo na minha aula, o formato próprio da aula. O formato da aula, o jeito do professor, né? Ele é muito simpático, ele é muito divertido, ou ele é um professor mais sério. Então, tudo isso a gente precisa pensar em como personalizar o nosso serviço, né? Exatamente. O professor ele precisa se destacar de uma forma única. Pode ter esses vários exemplos que você deu, são várias formas, e o ideal é ele imaginar como é que ele pode nadar. Existe uma expressão que é nadar no oceano azul. Imagina um oceano onde está cheio de tubarões. Esses tubarões representam os professores que já estão empreendendo hoje no mercado. Se todos eles estão procurando peixes para comer, o oceano está vermelho de sangue, porque está cheio de tubarão e todo mundo está se alimentando ao mesmo tempo. Só que se você se diferencia ao ponto de não estar no mesmo mercado desses outros professores, o seu oceano ele é azul, ele não é vermelho igual ao dos outros. Então a sua característica tem que se destacar a tal ponto que você não vai competir com muitos professores, porque o que você vai estar oferecendo é algo extremamente personalizado, é algo único ou quase único, né? Cuja clientela vai procurar você por aquilo. A personalização das próprias aulas também, né? Sim. Quais os temas que esse professor debate nas aulas com você, te faz pensar sobre eles. Ou o foco, né? Tem gente que quer um curso preparatório, tem gente que, né, quer só treinar a conversação, só treinar o conhecimento que já tem. Então, tudo isso a gente tem que pensar como uma personalização das aulas. Para essa questão de aulas particulares, eu tenho, por exemplo, tem alunos que gostam, mesmo sendo online, mas gostam daquele formato de ter um livro para seguir, tem lições, tem homework para fazer, para cada aula uma lição e tal. Tem outros alunos que, por ter essa liberdade do online, estou na minha casa, estou fazendo uma aula exclusiva, um aluno com um professor, por exemplo. O aluno, às vezes, ele só entra para conversar sobre qualquer coisa. Quando tem aquele aluno que ele já conversa mais, já tem muita influência, né, de conversar em inglês já direto. Às vezes tem aula que eu faço que a gente só fica conversando, como é que foi o dia, a rotina,
é que tá a semana, o que tá fazendo e tal, para praticar o meu inglês, ou para desenvolver o meu inglês, a minha habilidade de conversação mesmo, o speaking. Então, sim, tudo isso é personalizado. E até os horários, né? Tem Os professores horários, né? que oferecem horários que outros não oferecem. Exatamente. Né? Isso é Tem personalização. professores que dão aula para alunos de outros países e acordam 4 horas da manhã. Exatamente. Não é qualquer professor que faz isso, Não tá, mesmo. gente? Não é qualquer professor. Não Isso mesmo. também entra no custo. Outro ponto são as necessidades do mercado de trabalho. Para qualquer empreendedor é um ponto muito difícil de ser assimilado e é um remédio bem amargo para se tomar, para se engolir, que é o seguinte: você tem que atender uma necessidade do mercado. Essa necessidade na administração é chamada de dor. Então você tem que resolver uma dor do mercado. E a grande maioria dos empreendedores em qualquer área, eles estão fazendo um negócio dos sonhos deles. Eu vou montar uma loja com as cores que eu amo, com os produtos que eu amo, com o atendimento que eu amo. Eu estou resolvendo a dor minha. Não estou resolvendo a dor do mercado. Então eu estou criando um produto que eu vou comprar. Então eu estou me atendendo. Não é isso que eu preciso. Eu preciso circular o dinheiro, né? Então o professor ele tem que atender uma dor que existe no mercado. Um aluno, por exemplo, que só consegue estudar às 3 horas da manhã, ele precisa ser atendido por um professor que pode dar as aulas às 3 horas da manhã. Esse professor atende uma dor específica do mercado, que não devem ser poucos os alunos que têm uma vida mais agitada, talvez até médicos, por exemplo, plantonistas, né? Que trabalham em horários mais inusitados e têm um horário livre somente de madrugada. Ou um curso com propósitos específicos, né? Que falam. Sim. Por exemplo, o inglês de negócios, o inglês para testes de proficiência, ou o inglês, você falou do médico, né? O inglês para a área da saúde. Sim. Então, tem pessoas que procuram um curso de inglês para fins específicos, né? Eu quero aprender inglês porque eu preciso ler os artigos em inglês. Então, e a gente pensar nessas necessidades, né? O que as pessoas estão precisando? As pessoas estão procurando curso de redação online. Vou então investir nisso. Eu sou professor de biologia. Tá aí chegando o Enem. Vou oferecer um preparatório de biologia online, né? Sim. Que seja. Ou presencial. Mas ver qual que é a necessidade do mercado, né? E encaixar o seu trabalho para atender isso, né? Exatamente. A academia, por exemplo, se ela tivesse sido uma academia para musculação, o ano que ela foi criada e a partir daquele momento que ela foi desenvolvida, foi justamente porque as pessoas estavam ficando mais sedentárias e seus trabalhos, seus serviços diários não incluíam tantas atividades físicas. Então, se você lançasse uma academia na Idade Média, ninguém ia frequentar a sua academia. Mas, por exemplo, para os gregos, uma academia fazia sentido porque alguns gregos eram tão ricos que eles não tinham atividade física no dia a dia deles. Então, identifique primeiro qual é a demanda do mercado, que você pode até estar incluído nela. Você vê uma necessidade que você queria ser atendido nela. Mas se você tem potencial de atendê-la, atenda para outras pessoas, para fins de você aumentar o seu capital, receber dinheiro, ter uma receita, exatamente. Quinto ponto que eu acho que é super importante para um professor empreendedor, independente se ele dá aula online ou não, são as ferramentas digitais. Eu fico vendo muitos vídeos no Instagram que indicam ferramentas digitais, porque assim, a inteligência artificial ela tá aí para ajudar a gente, né? Eu penso assim, não acho que ela é vilã por enquanto. A gente não sabe daqui a uns anos. I'll be back. Tem muitas ferramentas que fazem preparação de aula, fazem slides, fazem quiz, fazem exercícios, sabe? Assim, 1 milhão de coisas que a gente não precisa de tanto tempo de preparação de aula mais. E o professor ele precisa ter conhecimento disso, né? Gravar um vídeo, dar a aula online mesmo, na frente da câmera, como que eu faço, o que é melhor para me escutar, o que é melhor para eu falar, qual aparelho, né, e tudo mais. A gente precisa ter esse tipo de conhecimento. Sim. Existem cursos, por exemplo, que dão aulas de inglês para grandes turmas, que são
horríveis, porque só de você chegar na sala e assistir um material que você vê que é da década passada, você já pensa, eu tô gastando meu dinheiro aqui à toa. Quanto mais do século passado. Exatamente. Né? E quando você vai ter uma aula que você crê que é individual, personalizada, com o professor, seja presencial ou seja online, e você vê que aquele material ele tá desalinhado, ele tá com umas fontes muito esquisitas, ou a apresentação é uma ferramenta muito estranha, ou é uma foto embaçada, você também pensa, ou esse professor não preparou a aula direito, fez algo correndo para mim, eu sou mais um aqui que ele está fazendo correndo só para ganhar mais dinheiro, está só querendo pegar meu dinheiro, então causa uma má impressão. Então é essencial dominar uma ou mais ferramentas digitais para poder dar uma boa aula. E porque também o digital ele está na vida de todo mundo, né? Eu penso muito assim. Então, o que eu posso utilizar da internet, né? Eu dou aula online, então, o que eu posso utilizar da internet que vai fazer com que a aula não seja só eu falando para o meu aluno e ele só escutando, né? O que ele pode fazer para ouvir vozes de outras pessoas, né? O sotaque de outras pessoas, para ele ver situações diferentes que a gente não vivencia no Brasil, mas que em países de língua inglesa são vivenciadas, né? Então, e a internet está aí para isso, até meme eu uso nas aulas, né? Porque faz sentido e está no nosso dia a dia, a gente vê meme o dia inteiro. Então, como que eu posso trazer isso para a aula de inglês? Como que eu posso fazer isso para o conteúdo que eu ensino, né? Sim. Quem nunca se deparou numa aula, seja presencial ou online, em que o professor vai passar um vídeo curto, por exemplo, e ele gasta mais tempo tentando colocar o vídeo, tentando colocar o som no vídeo, tentando fazer o vídeo passar do que propriamente assistindo o vídeo e inserindo o conteúdo sobre aquilo, né? As aulas online em si se tornou uma coisa... Eu tinha alunos que antes da pandemia a gente fazia aula presencial e depois, né, pós-pandemia, quiseram simplesmente continuar online. Gostaram, funciona bem, é legal, bom, confortável, não tem que sair de casa, não gasto. Ok. Mas eu tive, como professor, a gente tem que fazer algumas adaptações do material, da aula, como é que faz, como é que fala, como é que usa, algum material diferente, alguma coisa assim. No início, alguns erros foram cometidos. Mas acho vai que tentar todo passar um mundo, vídeo, né? apresentar a tela e não dá certo. Ou até qual ferramenta você usa na aula mesmo em si. Porque durante a pandemia, o Google Meet se tornou muito famoso. Já existia, mas se tornou muito comum por causa das aulas em si. Mas aí tinha Zoom, tinha o Skype, tinha outros que ainda estão aí também. E eu acho que é uma coisa que o professor ele precisa ter esse olhar, né? Porque às vezes lá na pandemia, a escola que eu trabalhava me obrigava a usar o Zoom. Então só uso o Zoom. Não, pera, vamos pensar, tem outros que são bons também, ou às vezes até melhores. Será que não vale a pena fazer uma experiência com cada um, né? Sim. E lembrando que você não precisa da melhor ferramenta do mercado. Você precisa somente da ferramenta que te atenda. Então, você não precisa muitas das vezes pagar por uma ferramenta, né? Mas nem até mesmo pagar por um curso, por exemplo. Você só precisa daquele que te atenda. Então, quanto mais simples, atendendo essa expectativa, melhor ainda. Uma dúvida extra, digamos assim. Como a gente está falando mais especificamente sobre professores, empreendedores no caso, aulas ao vivo ou aulas gravadas? Eu acho que isso aí, pra mim, né? Eu acho que isso aí vai tanto da necessidade do mercado quanto da personalização do seu trabalho. Eu penso nas aulas gravadas um dia, mas sei que eu ainda não estou pronta para elas hoje. Eu, como professora, né? Porque eu acho que o serviço que eu vendo hoje, eu sei que ele não seria bom se ele fosse de aulas gravadas. Então eu sei que o que eu vendo hoje tem que ser aula ao vivo. E os alunos que me procuram, eles procuram também as aulas ao vivo, né? Mas eu acho que isso vai do professor, do que ele está vendo que é necessidade, qual é o tipo de público que procura pelo trabalho dele, né? Acho que é isso. Exatamente. São dois públicos diferentes. Aquele que requer uma aula online ao vivo, essa pessoa ela procura algum tipo de interação com o professor.
Talvez ele aprenda melhor dessa forma ou se sinta mais motivado dessa forma, né? Cabe analisar com o que motiva esse aluno a ter uma aula ao vivo. Porém, para o professor empreendedor, uma aula gravada, ela permite ele escalonar o serviço. Então, a cada aula ao vivo que você dá, você teve um tempo de preparação dessa aula. Então, são 2 momentos distintos de trabalho que você usa para receber uma receita. Uma aula gravada, ela vai ter um longo tempo de preparação, porém você pode deixar ela sem que ela envelheça mal por 1 ano, 1 ano e meio online, e ela pode ser aproveitada para vários alunos. Então você pode diminuir o preço delas, mas você pode atender um número maior de pessoas com essa aula. Existem hoje plataformas como a Hotmart, por exemplo, que são utilizadas para isso e permite que o professor trabalhe menos e ganhe mais. Sim. Então cabe ao professor pensar em qual público ele quer atender. Sempre lembrando que toda exposição gravada ou online, né, que permita qualquer tipo de gravação, inclui algum risco do professor deixar o seu próprio material exposto na internet. Então ele pode ser copiado mais facilmente, né, pirateado inclusive, ou até mesmo o grande problema que nós temos hoje em dia, que é virar um meme. O professor, caso ele não tenha interesse, ele tem que pensar nisso também. Esse é o meu maior medo, na verdade. Mas eu já cheguei à conclusão, até quem está acompanhando talvez aí alguns vídeos que eu tenho postado, meme é propaganda gratuita. Sim, é verdade. Seja positivo, negativo, talvez o que foi divulgado, o que foi falado, mas é propaganda gratuita. É verdade. Eu não tô Mas em relação a ter o material copiado, por exemplo, divulgado, né, de forma irregular, digamos assim, esse é um ponto que eu penso, por exemplo. Eu levantei essa questão porque já tive alguns alunos que procuraram e perguntaram sobre essa opção. Uhum. Tipo, suas aulas são sempre só online, ou você também tem aulas gravadas, você vende aulas gravadas, algum curso específico, alguma coisa assim. E aí eu comecei a pensar nessa possibilidade. Sim. Estou considerando. Curso com foco em inglês para business, por exemplo. Sim. Faço um curso ali gravadinho, vendo. É uma boa ideia. É uma forma. Sim. Parabéns aos empreendedores, vocês que Brasil. movimentam o Brasil inteiro. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse formato diferente. Hoje, geralmente, eu já tive, né, alguns vídeos aí com uma pessoa convidada, vídeos separados. Hoje estamos em um ambiente diferente. Então, comentem, digam se vocês gostaram, se gostaram, se não. Se precisarem de serviço de consultoria, Consultor Leonardo Souza. Professora de inglês, Nicole. Professor de inglês. Pois é, não sei se eu posso. Felipe. Agora a gente faz aquele momento que ele vai estar subindo as letrinhas. Acho. Você achou, não, essa experiência? Achei horrível. Sério? É muito difícil conversar com a câmera Mas você não te olhando olhar pra ela. e pensando se você está falando certo, se não está falando certo. Se eu estou mexendo os ombros, vou virar um meme, alguma coisa assim. Eu já O virei ponto meme. fraco aqui é a preocupação mesmo. A minha preocupação é meme. A memificação. Memificação. É isso mesmo. Ok, pessoal, muito bom, parabéns pra vocês. Muito obrigado.